O projeto de lei 2630 de 2020, que é um projeto de autoria lá do Senado Federal, de um senador do Cidadania, que só depois foi relatado por um senador do PCdoB na Câmara dos Deputados, ele prevê, em primeiro lugar, tratar sobre a liberdade de expressão. Só que ele não é para censurar a liberdade de expressão das pessoas. É para dizer que a liberdade de expressão vai até a vírgula que um crime é cometido. Se há tipificação penal ou prática de crime de forma explícita na atuação de algum indivíduo no ambiente digital em larga escala, e esse é um detalhe importante, inclusive, ele tem que ser responsabilizado e as plataformas têm que, inclusive, cooperar. Eu dei o caso aqui das pessoas com um grupo nazista no Telegram. Isso daqui é um caso explícito de crime tipificado, que a plataforma, se tivesse o PL 2630, seria diretamente obrigada, sem necessidade ali de um juiz despachar, sem necessidade de judicializar, cooperar entregando os dados desses usuários. Não é quem falou A, quem falou B, quem tem opinião C, quem pensa B, quem tem religião D. A gente está falando de crime tipificado. Em segundo lugar, a gente está falando também de responsabilização. Então, a partir do momento que uma plataforma ela é explicitamente ali aceitando a disseminação de uma desinformação e ela não tem qualquer tipo de postura para prevenir aquilo, depois de notificar, então foi notificada, sabe que está tendo desinformação, e mesmo assim ela banca a desinformação, ela está ganhando com impulsionamento, por exemplo, ela se torna corresponsável pelos potenciais danos que aquilo trouxer. Isso foi o maior ponto que as plataformas trouxeram, inclusive angústia, porque isso dá perda de receita imediatamente, né? Elas vão ter que colocar, em primeiro lugar, pessoas para moderarem o conteúdo e não ficar só usando o algoritmo, porque às vezes tem coisa que só o olho humano vai conseguir identificar que aquilo é um crime, aquilo não é um crime, né? Então, conteúdo impulsionado, por exemplo. E, em segundo lugar, isso daqui tira a receita de conteúdo impulsionado, que às vezes é crime. Então, fazendo ter menos dinheiro entrando ali na máquina de impulsionamento da rede social. Então, falei da liberdade de expressão e até a vírgula que um crime é cometido, eu falei da corresponsabilização se a Big Tech ali, a companhia, ela decide manter um conteúdo mesmo sabendo que é desinformação. Em terceiro e último lugar, a transparência. Ora, falamos aqui que se a cor for azul tem mais alcance, se for vermelho tem menos alcance, se usar a palavra tal vai mais, se não... Isso daqui é tudo achismo, porque a gente não sabe, porque a máquina que decide o qual vai ser o alcance é a própria Big Tech. A gente não tem acesso a quais são os parâmetros que decidem o alcance das publicações, as regras de distribuição de conteúdo. E, portanto, as plataformas passariam a ser obrigadas, Ricardo, a ter um relatório periódico de quais são as suas regras de distribuição de conteúdo de forma transparente, de quais são as ações que elas estão fazendo de forma proativa para impedir a disseminação de desinformação e a prática de crimes, e principalmente uma forma de dar feedback, usando outra palavra em inglês aqui, mas trouxe aqui o caso, o Rodolfo falou que teve o canal derrubado. A quem ele recorre? A mesma pessoa que derrubou ele, ou seja, o juiz é quem pratica ali a condenação e é quem você vai recorrer depois. Mas não, é pior do que isso, você nem sabe, você não é nem informado de qual foi o minuto que houve a infração, você tem só uma declaração genérica e é isso e acabou. Você e aí, se vire portanto, com isso. Essa é a importância da gente ter um PL como 2630, porque ele traz um mínimo ali de parâmetro para poder você ter algum grau de resposta. Ou seja, em nenhum desses exemplos, a gente está falando de censurar conteúdo A ou B. Pra vocês terem ideia, para fechar o raciocínio, se você entra lá no PDF dá para você colocar localizar palavras, é até mais fácil do que no impresso, na mão, que você tem que ler palavra por palavra. Se você entra no PDF agora, digita no Google, convido todo mundo que está aqui para poder depois fazer isso, digita no Google, PL 2630 de 2020, o chamado PL das fake news. Se você coloca lá um buscar, um Ctrl F, a palavra fake news não aparece uma vez no arquivo inteiro, nas 110 páginas. A palavra desinformação aparece duas, que é para promoção de educação midiática nas escolas para enfrentamento à desinformação, ou seja, para ter prática pedagógica para ensinar as crianças a não cair em fake news. Ou seja, esse é o PL que as Big Techs taxaram como PL da censura. Um PL que, pelo oposto, acabaria com a censura. Oi?
que é, na verdade, a transparência. Ele está querendo Exatamente, que transparência. acabaria com a censura que as Contrário. Big Techs fazem, como no caso, por exemplo, aqui, da censura que foi praticada em cima do Rodolfo e ele não consegue recorrer. Ou seja, Isso. quem pratica a censura são as Big Techs. E o PL, ele vem para acabar com a censura das Big Techs, dar responsabilidade e transparência para a atuação econômica e social delas.